Vocês devem estar se perguntando o porquê dos textos tão distintos que nós, ora, acabamos de ler. Haja vista que um texto está inserido no livro dos Juízes, na antiga aliança, no Antigo Testamento. E o segundo texto está inserido na Nova Aliança, no Novo Testamento, no Evangelho escrito por São Mateus. Apesar da diferença entre ambos os textos, você vai perceber que há uma ligação entre um texto ao outro. E para melhor entendimento daquilo que o Espírito Santo nos proporcionou para esta noite, eu preciso que você me dê a totalidade de sua atenção. E, se possível, não se locomova agora, porque o Espírito Santo irá falar ao coração da igreja. Eu quero pregar esta noite subordinado ao tema: as 3 gerações da última hora. Diga para alguém do teu lado: as 3 gerações da última hora. O primeiro texto que nós, ora, acabamos de ler está inserido no livro dos Juízes. O livro dos Juízes, que narra um dos períodos mais difíceis da nação de Israel, pós a conquista da terra prometida. Período este, conhecido na teologia como teocracia, pois Deus era quem governava o seu povo. Prova disso é que quando Gideão vence os midianitas, a nação de Israel queria aclamar Gideão como um suposto governante da nação de Israel. Porém, Gideão se recusa a governar o povo, pois dizia ele: eu não vou governar sobre vocês, pois Deus é quem governa o seu povo. Esse período, conhecido por nós como período dos Juízes, um período que vai durar aproximadamente, uns dizem 300 anos, outros 400 anos e meio. E dependente da durabilidade deste tempo, é neste período que Deus levanta 12 juízes. E quando nós falamos de juízes, nós falamos de homens, como também mulheres, que foram usados por Deus para livrar o povo da opressão e trazer o povo de volta ao centro da vontade do Senhor. O texto que nós lemos dá início a este período dos juízes, um período de apostasia espiritual, um período de dubiedade espiritual ao que diz respeito à adoração e à devoção do povo de Israel. Povo este que ora servia a Deus, ora servia a outros deuses. Durante o dia eles adoravam a Jeová,
E durante a noite eles adoravam a demônios. E o texto que nós, acabamos de ler, e tomamos por base para esta mensagem esta noite, fala desta transição. O texto que lemos está escrito da seguinte maneira: e foi congregada toda aquela geração aos seus pais. Esta geração que foi congregada fala de ajuntar, fala de reunir. Esta geração que foi congregada é a geração do deserto. Quando o texto diz que toda aquela geração foi congregada aos seus pais, o texto está nos dizendo que a geração do deserto morreu. E a evidência que a geração do deserto havia morrido é que o texto nos fala da morte do líder chamado Josué. Após a morte de Josué, após a morte da geração do deserto, e que geração é esta? A geração do deserto é a geração que viu Deus arrancar o povo hebreu da terra do Egito, após 400 anos e meio aproximadamente de servidão. É o povo que viu Deus afligir e assolar o Egito e os egípcios com todas as suas maravilhas. A geração do deserto é a geração que viu Deus com a sua mão conduzir o povo pelo deserto. E a mão de Deus durante o dia era uma coluna de nuvem. E a mão de Deus durante a noite era uma coluna de fogo. A geração do deserto foi a geração que viu Deus atravessar o povo hebreu pelo Mar Vermelho com pés enxutos. A geração do deserto foi a geração que viu Deus se manifestar no Sinai. Foi a geração que viu Deus entregar a Moisés as tábuas da lei, com os 10 mandamentos e os 613 preceitos, escritos pela própria mão do Todo-Poderoso. A geração do deserto é a geração que viu Deus consumir e abater todos os inimigos que se levantaram contra o seu povo. A geração do deserto foi a geração que viu perecer no deserto os filhos da idolatria, os filhos da rebelião e os filhos da murmuração. Porque se tem 3 raças que não prosperam na igreja, é idólatras, rebeldes e murmuradores.